Bom dia. Estamos seguindo o nosso sistema de estudar os mandamentos de Cristo. E já estudamos vários, eu acho que foram 11. E agora nós estamos no próximo. Abre nas suas Bíblias em Mateus 6, capítulo 6, versos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Um côvado é uma medida antiga de 66 centímetros, então mais ou menos a distância é assim. E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque necessitais de todas essas coisas. Deus sabe disto, mas buscai primeiro o mandamento, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos orar. Precioso Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar hoje como é que devemos buscar o reino de Deus. E o Pai, nós pedimos que o Senhor realmente ajudará a gente buscar o Senhor e que o Senhor suprirá as nossas necessidades, como já prometeu. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Todo mundo quer melhorar a sua vida. Já notou? Não tem nenhum rico no mundo, que eu conheço pelo menos, e não é que eu conheço todo mundo, que não quer ganhar mais. Todos nós, o pobre até o rico, todos nós queremos mais, não é verdade? Geralmente pensamos que possamos melhorar a nossa vida através de dinheiro, através de bens, status, sucesso e, enfim, tudo. A Bíblia ensina claramente que, tendo Jesus Cristo como seu Salvador, você terá o que você necessita. Essa não é a doutrina da prosperidade, não. É simplesmente Deus cuida dos seus filhos. Mas sem Cristo, sem buscar o Senhor, nunca alcançará a felicidade, nem a paz, nem o gozo, nem a alegria, nada. Porque só se acha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, 5, 22 fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, enfim, tudo que a gente necessita. O Senhor Jesus Cristo falou em João 10, capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. Então, o tema hoje é: você
deve buscar o Senhor? Pergunta, o que é buscar o Senhor? Como é que eu busco? Para saber a resposta de tal pergunta, devemos entender quando é que deve buscar o Senhor, como é que deve buscar o Senhor e por que você deve buscar o Senhor. E Isaías, capítulo 55, versos 6 a 13, ensina claramente como buscar o Senhor. Ele fala assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os seus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rigam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão aos que comem. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Pensa bem. O que diz Isaías, capítulo 6. Desculpe, eu voltei para o capítulo 55, versos 6 a 13. Então, vamos aprender. Quando é que deve buscar o Senhor? Isaías 55, 6 fala o quê? Enquanto se pode achar. O Senhor nem sempre oferecerá a salvação. Já pensou? Ele oferece. Se a gente não a receber, então, nem sempre que ele vai estender a mão. Ele avisou Noé que mandaria o julgamento sobre o mundo. E assim fez. Ele fala em Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. E 120 anos mais tarde, o Senhor enviou o dilúvio, que destruiu todos os homens da terra, menos Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, ele fala que nós temos de buscar o Senhor enquanto está perto. Agora está na hora para reconciliar-se com Deus. Já pensou? Eu não sou a favor desse vírus que aconteceu. Eu não estou a favor de parar de reunir. Hebreus 10 fala que nós temos de reunir. Mas por causa da saúde e as ordens do governo, nós estamos ficando quietos. Mas através dessa ordem, abriu o nosso campo. Tem pessoas ouvindo a mensagem hoje que não ouviram antes, mas está ouvindo por quê? Está saindo através da internet. Hebreus 3, o 3º capítulo, verso 15, fala enquanto se diz, hoje, se ouvireis a sua voz,
não endureçais os vossos corações, como na provocação. Na provocação é quando Israel estava no deserto. E eles recusaram obedecer ao Senhor. Era um povo religioso, um povo que obedecendo certos mandamentos e tudo. Mas era um povo rebelde contra a vontade de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, fala a palavra de Deus, diz a palavra de Deus assim, desculpa, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, quando é que deve buscar o Senhor? Agora. E como você deve buscar o Senhor? Cada pessoa deve deixar o ímpio o seu caminho. Cada pessoa deve deixar os pensamentos malignos e deve se converter ao Senhor. Pensa bem, Mateus 18, versos 1 a 5, fala o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs por meio deles e disse: em verdade vos digo, ok? Se não vos converteres e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse, a mim me recebe. Então, a Bíblia fala claramente a nossa. Então, continuando, exceto você se volta, significa verá, volta para o Senhor. Significa algo que o sujeito deve, não algo que deve ser feito por eles. Então, é uma coisa que eu tenho de converter, eu tenho de voltar para trás para realmente honrar o Senhor, não continuar no mesmo jeito como antes. Ele falou, tornem-se crianças. Isso quer dizer humilde, educável e livre de ambições egoístas, como crianças pequenas. Eu sei que a criança às vezes mostra a sua vontade, berrenta e tudo, mas normalmente a criança é humilde, educável e não egoísta. Então é como nós temos que chegar ao Senhor. Não entrará no reino dos céus. Em vez de discutir quem seria maior no reino dos céus, como os discípulos estavam discutindo, era melhor perguntar se eles iam entrar no céu, porque tem de ter Cristo como Salvador para ir no céu. A segunda é, tem que tornar-se para o nosso Deus. É um convite para para procurar perdão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ser perdoado pelos pecados, buscar o Senhor enquanto ele foi encontrado, invoque-o enquanto estiver perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos, e volta para o Senhor, e assim terá misericórdia dele, e voltando para o Senhor Deus, ele vai te perdoar abundantemente. Não é uma promessa maravilhosa? Deus, não um Deus que quer pisar no coitado. Ele quer salvar a alma da pessoa. Ele quer nos abençoar. Mas temos de voltar para Ele. Lembra que foi Deus que nos criou. E nós pecamos na pessoa do Adão e Eva, nas pessoas de Adão e Eva, e nós saímos de Deus. Então, é nós que temos de voltar para Ele, para que Ele possa nos abençoar com a salvação e também com uma vida abençoada por Deus. Procure o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. O profeta
colocou um senso de urgência na sua mensagem. Está falando, está na hora. Deus pode ser encontrado agora. Procure-o agora. Deus não está oculto e só pode ser encontrado agora. É que ele só pode ser encontrado quando os nossos corações estão inclinados a procurá-lo. E essa inclinação em si é um presente de Deus. Nós somos rebeldes por natureza. Eu sei que eu sou. E por causa do amor de Deus, ele que inclinou meu coração para aceitá-lo como Salvador. Eu espero que você hoje aceitaria o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós devemos receber o presente e aproveitando-o ao máximo. Não deixe de invocá-lo enquanto ele está perto. Isso significa que não receberemos as bênçãos que ele promete, se não buscar agora. Deixe o ímpio abandonar o seu caminho. O profeta impressiona a necessidade de arrependimento entre o povo de Deus e com Deus. O arrependimento está simplesmente mudando de direção, mudando de nosso caminho, voltando para o caminho de Deus. O caminho simplesmente é isso que significa retornar ao Senhor. Nunca podemos andar no caminho de Deus até abandonar nosso próprio caminho. A gloriosa restauração do Senhor opera e funciona através do nosso arrependimento. Isaías faz uma observação importante quando diz: e o homem injusto pensa, a maldade pode ser demonstrada por nossas ações, nosso caminho. A injustiça pode ser encontrado em nossos próprios pensamentos. O campo de batalha para uma caminhada justa com o Senhor é frequentemente encontrado em nossas mentes, em nosso pensamento. Realmente a briga contra o pecado está em nosso coração. Paulo sabia disso também quando escreveu para trazer todo pensamento em cativeiro à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativeiro todo o entendimento à obediência de Cristo. E como não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação de sua mente. Romanos 12, de novo, Paulo escreve assim, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nós tomamos essa opinião, essa decisão, essa direção, e Ele terá piedade de você. Que promessa gloriosa! Quando nós voltarmos para o Senhor, Ele terá piedade de nós. De fato, Ele perdoará abundantemente. O problema nunca é que nos voltamos para o Senhor e descobrimos que Ele nos rejeita. Não. O problema é que deixamos de voltar para o Senhor. Agora, como deve buscar o Senhor? Primeiro, tem de buscar
o Senhor, e Ele compadecerá de nós, porque Ele é grande em perdoar. Escutam os versículos aqui. Pedro 3:9 fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está vendo? Deus está esperando até hoje para talvez alguém que está escutando a minha voz arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele é longânimo, Ele está esperando. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus 11, versos 28 a 30 fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e arrependei de mim. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está cansado espiritualmente? Está querendo uma bênção de Deus? Está querendo alívio nos seus pensamentos? Então, vai para o Senhor Jesus Cristo e Ele promete que Ele vai te aliviar. Agora, por último, por que você deve buscar o Senhor? Porque os seus pensamentos e caminhos não são os mesmos pensamentos e caminhos do Senhor. Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Salmo, essa foi em Isaías 55. Agora no Salmo 40, versos 5 e 17, só 2 versículos. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Verso 17 agora: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. 1 Coríntios, agora no Novo Testamento, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tiago, agora, o outro livro, Tiago, capítulo 1, versos 13 a 18, fala: ninguém se tentado diga, se Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumido, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E mais um em Salmo 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito,
A palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Hoje eu apelo para os que estão escutando, se não tiver certeza da sua salvação, se não tem a certeza que está andando com o Senhor Jesus Cristo no seu coração, eu peço, entre em contato comigo, eu posso te ajudar a conhecer o Senhor, ou simplesmente ora, oh Deus, me perdoe os meus pecados. Eu creio na salvação do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor tira de mim a vida que não agrada o Senhor, eu quero viver por ti. Arrependendo-se do seu pecado e colocando a sua confiança no Senhor, é a salvação. E a palavra do Senhor será cumprida. Isaías de novo, 55, versos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão aos que comem. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A benção do Senhor está garantida, mas você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Quando é que deve buscar o Senhor? Agora. Mais tarde pode ser tarde demais. Como? Por quê? Como é que você deve buscar o Senhor? Deixando seus pensamentos e caminhos e convertendo-se ao Senhor, arrependendo-se do seu pecado e colocando a sua confiança no Senhor. E por quê? Você deve buscar o Senhor. Os pensamentos e caminhos de Deus não são do incrédulo. A sua palavra será cumprida e a bênção do Senhor está garantida aos que colocam a sua fé, a sua confiança no Senhor. Melhor, por que você não busque o Senhor agora? Talvez você diga para mim, pastor, eu já aceito o Cristo como meu Salvador. Agora está vivendo por Ele? Talvez está precisando de voltar e falar com o Senhor. Senhor, eu sei que a minha vida não é 100%, mas eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Perdoe os meus pecados e ajuda a gente a viver por Ti. Amém? Então, hoje foi mais uma lição. Até a próxima vez. Vamos se encontrar novamente. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a meditação hoje e ajude que cada pessoa possa entender a palavra de Deus e aceitar o Senhor como Salvador, se não aceitou já, e viver pelo Senhor, se já aceitou o Senhor como Salvador. Abençoe, em nome de Jesus eu oro. Amém? Então, até a próxima e Deus te abençoe.